Boa noite, que alegria estar de novo aqui com vocês no programa Arquétipo, aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, para que possam curtir muito o final de semana. Nós temos um assunto hoje que ele dá continuidade ao que nós conversamos a semana passada, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas é como eu falei para a Regina logo que ela chegou, não, só o dia não, vamos ao longo deste mês trazer temas femininos, não é mesmo? E nós estamos aqui, a psicóloga, terapeuta integrativa, para conversar sobre isso. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Shane. Bom, é um prazer estar aqui de novo, tá? Poder estar falando sobre um assunto que é tão empolgante para mim. Você sabe, é um hobby meu, né? Apesar de eu dar curso e tudo, é algo que eu gosto muito, que é falar sobre as mulheres e seus arquétipos. Exatamente, e isso nos ajuda a nos relacionar cada uma consigo mesma, mas também com seu parceiro, com seu amor, marido, namorado, né? E com a sua vida como um todo, com o seu trabalho, enfim. Nós vamos estar conversando sobre isso. E antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos tendo uma conversa rápida aqui, que a primeira vez que eu tive contato com as deusas e a mulher foi em 1997, no livro da Jean, que é uma psiquiatra americana, que foi a primeira a lançar, né? Depois eu comprei também, mais tarde, alguns anos mais tarde, eu comprei para ver se tinha alguma inovação, porque às vezes o autor relê. E aí eu tive prazer, quando foi em 2019, o primeiro contato nosso foi em 1997. E aí, para surpresa minha, a Regina montou um workshop no dia 23 de março, no mês internacional da mulher, em 2019. Até a apostilinha, eu falei, não, esse workshop eu não perco. Olha aqui, eu trouxe até a apostilinha para você ver, porque a apostila dela foi muito graciosa, porque inclusive ela é toda colocada não só com texto, mas com imagens demonstrando os tipos, né? Porque é aquele momento que você está vivenciando um determinado. Aqui tem a Perséfone, né? Aqui nós temos a mulher Atena. Pena que aí a nossa imagem não consegue chegar para vocês verem. Depois eu vou dar um jeitinho de mostrar para vocês. Mas foi interessantíssimo esse workshop. E agora você me deu a feliz notícia que você fará outro workshop como esse, que foi fantástico, em abril? Exatamente, no dia 12 de abril. Dia 12 de abril, marque aí na agenda. É um sábado. É um sábado, de que horas a que horas? Então, Shane, esse é um curso que ele tem duas partes. A parte que você, como mesmo disse, tem a apostila, é a parte onde você entende o que é cada deusa, como que ela influencia o teu cotidiano, quantas deusas nós temos. Por exemplo, o Jung, ele trabalha com 6 deusas, tá? Você vê, né, desde 2019, mas eu já vinha realizando esse trabalho há um tempo maior. A minha experiência mostrou que nós precisávamos incluir mais 2 deusas. Então, além da parte teórica, existe a constelação das deusas, que é quando nós constelamos no nosso sistema esses arquétipos. Por quê? Porque muitas vezes eu estou numa deusa e eu fico paralisada naquela deusa. O arquétipo que ela fala, por exemplo, a deusa Perséfone, que estava aqui a primeira foto, né? Então, naquele momento, o arquétipo que está ativado em você é da Perséfone, que é uma, como diria assim, uma parte da sua personalidade. Como é que eu poderia expressar melhor? Olha, o arquétipo, na verdade, ele é uma estrutura que nós temos interna, tá? Que representa uma mulher com forma, pensamento, desejos extremamente personalizado. Então, a mulher, hoje, eu trabalho com as mulheres 8 arquétipos. O arquétipo da mãe, por exemplo, nós temos mulheres que elas têm um arquétipo de mãe, de acolhimento, de cuidado. Que é a Deméter. A Deméter, quando a mulher... Aliás, eu passei alguns momentos agora com uma grávida de 8 meses, que ela está naquela expectativa. E eu quero também mandar um abraço para minha querida amiga, a escritora Heloísa Bernardes, que esta semana ela recebeu um presente maravilhoso, que é o Theo, netinho dela. Olha que maravilha. Lindinho, lindinho. Ela me mostrou a foto. Parabéns a seu filho Gustavo,
a sua nora, que estão felicíssimos com a chegada do Theo. Então, Uma criança sempre é um presente, né? Sempre é um presente de Deus, é uma benção. Então, a Deméter é quando a mulher está nesse arquétipo de querer engravidar durante uma gravidez, ou mesmo numa maneira de ser mais amorosa, mais afetuosa. Sim, na verdade, assim, nós vamos ter na Deméter, desde aquela mulher que o sonho da vida dela, desde pequena, é ser mãe, e que, como a gente brinca, ser mãe é razão de viver. Como é que nós sabemos que a Deméter é forte numa mulher? São mulheres que dizem, se eu não tiver filho, minha vida não tem sentido. São mulheres que elas são missão de super vida. mãe. É missão de vida. Né? E nós temos, assim, é muito importante, Shein, nós entendermos que dessas 8 deusas, normalmente nós temos 2 ou 3 que são muito fortes na nossa estrutura. Que predominam a nossa Que personalidade. predominam. Então, às vezes eu brinco, que mulher nunca passou por essa situação de abrir o guarda-roupa e olhar o guarda-roupa lotado de roupa e ela olha e fala assim... Eu não tenho nada. Ai, eu não tenho nada. Então, Eu não hoje sei eu não o que tenho eu vou nada. vestir. E aí o que eu brinco é, quem comprou o guarda-roupa inteiro foram os outros arquétipos ou as outras deusas, e a deusa que está ali olha e fala, não tem nada a ver comigo, então eu não tenho roupa. Entendeu? Então, assim, nós temos, quando nós temos a consciência sobre esses arquétipos, a nossa vida, ela flui melhor. Por exemplo, no caso aqui, né, as principais características. Generosa, nós estamos falando da Deméter, né? Essa que ele falou que se não tiver filhos, né? Então, principais características. Ela é generosa, dedicada, acalentadora, confortadora e vive para cuidar dos filhos. Agora, qual é a dor dela? Quando os filhos vão estudar fora ou casam? Ela tem 2 dores que nós precisamos lembrar. A primeira dor é aquela mulher que o sonho da vida é ser mãe e por uma questão de saúde, por uma questão de destino, ela não engravida. Então, isso é uma dor que muitas vezes ela vai carregar pela vida dela. Outra dor é o que a gente chama da síndrome do ninho vazio. É quando os filhos crescem e vão embora. E se ela não trabalhar esse momento, ela carrega uma dor de abandono, aí ela entra na vitimização. Porque como ela só se dedicou a vida inteira aos filhos, quando os filhos vão embora, ela fica sem atividade, sem vida. né? Sem vida. Agora, e a mulher Perséfone? Então, eu te falei que são 8, né? Então, a primeira é a Deméter, que é o nosso lado maternal. A Perséfone, ela vai representar a nossa conexão espiritual. É aquela mulher que é mais intuitiva, é aquela mulher que tem uma sensibilidade maior em relação à vida. Tá, é aquela mulher que a gente brinca, né? É a mulher que gosta de fazer o chá, é a mulher que está sempre acendendo o incenso, é uma mulher que está sempre olhando para a vida espiritual, que medita. E é interessante, Shein, só um comentário, né? Por exemplo, eu tenho uma Perséfone forte. E aí, a deusa que eu tenho forte, ela estimula o tipo de homem que eu procuro. Como é que é? Boa pergunta, não é, meninas? Então, assim, vamos imaginar, eu tenho uma Perséfone forte. Que tipo de homem que eu vou atrair? Um Hades, um homem profundo, um homem que muitas vezes ele traz uma espiritualidade nele. Um homem mais introvertido, um homem que a relação é única com ele. Tá? E, inclusive, foi bom você lembrar disso, porque tem as deusas mulheres, mas tem os deuses e os homens. Numa próxima oportunidade, vamos falar sobre isso também. Olha bem, os homens fazem uma injustiça conosco, mulheres. Por quê? Porque eles falam que nós somos complicadas. Com as mulheres, eu trabalho 8 deusas, com os homens são 10. 10? Entendeu? 10 homens, 10, né? 10 arquétipos. Agora que você colocou como foto, como exemplo, ela colocou a foto da esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama. Você colocou ela como mulher Hera. Vamos... Então, a Hera... Eu estou falando só o exemplo que ela deu para vocês tentarem identificar, né? Vocês lembram da mulher do Obama, né? Não, mas é muito simples. Toda mulher que ela é casada com um homem poderoso, ela tem uma Hera dentro de si.
Então, normalmente, mulheres que a era é muito forte, elas são mulheres que elas se casam muito jovens e elas normalmente casam com homens poderosos. Nós temos como exemplo, embora nesse curso eu tenha usado a Michelle Obama... porque estava em evidência no momento, né? Porque naquela época estava muito em evidência, mas a Jaqueline Onassis é um exemplo clássico. Ela casou com o presidente dos Estados Unidos e depois ela casou com Onassis. Ou seja, é uma mulher que ela é forte. Eu lembro de um livro que acho que foi um vídeo que eu estava assistindo sobre a Jaqueline e que eu estava trabalhando com as deusas e uma repórter, eu não lembro se era um homem ou uma mulher, tá? Se eu errei, me desculpem. Ele faz a seguinte pergunta para ela, né, o repórter. E se o seu primeiro namorado foi um mecânico? E se você tivesse casado com ele? E ela, com a maior classe, olha e diz assim, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Nossa! Isso é uma era. A era também, Shane, ela representa o nosso poder pessoal. Ela representa a rainha. A mulher que chega e ela tem poder. E outra coisa, é uma mulher que gosta de estar casada. Você citou o exemplo da Jackie Onassis, que ela foi Jackie Kennedy primeiro, né? E após o assassinato do Kennedy, alguns anos depois, ela casou-se com Onassis, que naquela época, ele era um dos homens mais ricos do mundo, né? Na época. E aí ele abandona quem? Maria Callas, que é uma Afrodite homérica. Então, aí vamos fazer essa passagem da deusa Hera, então, para Afrodite, para vocês terem um comparativo bem claro, né? É assim, quem tem Afrodite tem. Afrodite é uma mulher sedutora. Sexy? Não, Shane. Não é sexy? O que acontece com a Afrodite que muitas mulheres confundem? A verdadeira Afrodite, ela pode estar vestida como uma freira. O jeito de olhar, o jeito de sorrir. Ela é sutil. Sedutora. É aquela mulher sensual. Aqui ela colocou a foto, sabe de quem, gente? Da Maitê Proença. Sim, nós podemos pensar em muitas Afrodites. O que acontece é que muitas mulheres, infelizmente, nós temos que estimular esses arquétipos em nós. Por exemplo, eu trabalho em consultório. Se eu tiver uma Afrodite muito aflorada, eu vou ter problemas no consultório. Tá? Por quê? Porque a Afrodite, ela seduz mesmo quando ela não quer. Ah, é? É. É só você pegar uma mulher que é tão natural nela. Ela seduz jovens, velhos, mulheres, homens, porque ela é linda. Agora, o que acontece? Muitas mulheres associam que para você ter uma Afrodite, você tem que ser sexual. E aí nós corremos um grande risco de você se tornar vulgar. E veja, então, foi bom esse comparativo entre sensual e sexual. Sim. A Afrodite é uma mulher extremamente sensual por natureza. Sedutora, ela é sensual, sedutora. É aquela mulher que olha para você e fala assim, oi. E você olha e fala assim, Deus, o que foi isso? E agora, aí, quando ela entra nesse lado negativo, digamos assim, ou seja, eu não tenho uma Afrodite e eu tento incorporá-la ao meu dia a dia, eu começo a achar que eu tenho que ser sexual. E aí você muitas vezes perde a beleza da Afrodite. Tá? Uma mulher que tem uma Afrodite muito forte, isso já aconteceu no consultório, e chegou um momento que ela falou, olha, eu não... Está começando a ficar complicado, porque eu quero usar mais a minha Atena, eu quero usar mais a minha Hera. Mas a Afrodite está dominando. Era muito forte. O que nós fizemos, através da constelação, nós reposicionamos a Afrodite e começamos a trabalhar, em vez de seduzir, ela encantar as pessoas. Melhor, né? E aí ela se torna uma mulher elegante, sedutora, mas com classe. Exatamente. Então, e quer dizer, com limites. Veja bem, tudo tem que haver um equilíbrio. Exatamente. Né? Então, isso que eu pensei, depois mais adiante um pouquinho, eu quero falar sobre o workshop, porque eu acredito que no workshop As Deusas e as Mulheres, você vai demonstrar como podemos identificar quais as deusas estão ativadas em nós, qual que estão meio que adormecidas para determinado objetivo que nós tenhamos naquele momento de vida, seja necessário ativá-las, né? Sim. A próxima aqui da sua apostila é a mulher Atena. Sim. A mulher Atena é aquela mais executiva. A mulher Atena, ela é uma mulher que ela é inteligente.
frase típica de uma Atena. Para me envolver com homem, ele tem que ser inteligente. Ah, é. Quando você fundamental ouve essa a inteligência. frase, você já sabe que ali temos uma Atena. A Atena, ela é lógica, ela é estratégica, ela é inteligente. Ela lida com os homens do mesmo jeito que ela lida com as mulheres. Na verdade, ela tem mais facilidade em lidar com os homens do que com as mulheres, porque ela tende a ser mais racional. Então, toda mulher que é uma estudiosa, por exemplo, você estuda, você se prepara para as entrevistas, você não vem para a entrevista seduzir, você vem trazer informação. É o seu lado Atena. É. Entendeu? Tá vendo? Aí vocês tiveram um exemplo aqui, né? E elas têm, você disse que é uma pessoa meiga também, independente, né? Extremamente racional, você falou. Extremamente então, eu acho que feminina. A maioria das executivas, por exemplo, elas têm que ter uma Atena muito ativa, né? Então, é interessante como nós, como mulheres, durante muito tempo, sofremos um boicote da Atena. Tá? Por quê? Eu lembro que eu já ouvi essa frase, muitas mulheres devem ter ouvido. Homem tem medo de mulher inteligente. Aí, isso é clássico. Não é? O que isso quer dizer? Que é melhor você não usar a sua Atena. Mas, lembra que eu falei que cada deusa tem um deus que ela atrai? Uhum. Então, um homem que ele precisa de uma mulher inteligente, ele não vai fugir dela, ele vai correr atrás dela. Então, nós temos que tomar um cuidado para não criar um estereótipo de que eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Eu tenho que usar os meus arquétipos da forma mais equilibrada para mim. Exatamente. A partir daí, eu atraio um E parceiro. o interessante que você falou é o seguinte, nós sabemos ativar os arquétipos para atrair o parceiro que você deseja. Né? Às vezes, agora, gente, só um comentário. Por exemplo, dependendo do homem que você atrai, ele também faz com que um outro arquétipo teu venha à tona. Então, de repente, eu tenho uma Atena super forte, eu tenho uma Perséfone forte, e eu tenho uma Afrodite, mas ela tá ali quietinha. Eu encontro um Hades, ele vai trazer essa Afrodite à tona com ele. Uhum. Não com os outros. Meninas, vocês devem estar curiosas para conhecer os deuses, né? Os homens e os deuses. Prometo mas calma, trazer essa ela informação, vai voltar aqui. Prometo. Ela vai voltar aqui para falar um pouco e depois lembre-se que em abril ela vai estar fazendo um workshop presencial, então vão ser exercícios e vai ser muito interessante. Bom, então mais ou menos a maior dor de uma Atena, por exemplo. A maior dor, ela é tão racional que às vezes lidar com o amor é uma dor. Porque apesar da feminilidade, ela se envolve tanto no trabalho, ela se envolve tanto em estratégias, pensamento, ela é vista tanto pelos homens como uma mulher tão inteligente que às vezes essa questão do entrar num relacionamento afetivo, lidar com isso, ela tem uma dificuldade. Meninas, olha de vez em quando para as meninas ali, tá? Desculpa. Para os meninos também, para os meninos também. Aqui, essa aqui. É Artemis. A mulher Artemis. Como é que são as mulheres? Quando, vamos supor, se eu tiver com a deusa Artemis mais ativada hoje, quais seriam as... Eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Verdinha. Verdinha. Porque assim, ela não pode passar um final de semana sem ir para o mato, sem andar num parque. A casa dela tem um monte de plantas. Essa é a Artemis. É uma pessoa guerreira. Toda mulher que faz uma luta, por exemplo, eu tive um período que eu fiz judô. Tá? Outro período eu fiz Muay Thai. Então nós temos esses aspectos. Então toda mulher que luta por justiça, toda mulher que tem uma necessidade de conviver com, literalmente sair da cidade, conviver com o verde, conviver com a natureza. natureza. E uma advogada, por exemplo. Sim. Não é? Uma advogada. Uma advogada. Por quê? Porque, Shen, toda vez que nós temos uma mulher que luta por justiça, uma militar ou uma mulher policial também, isso.
E agora tem agora a Guarda Civil Metropolitana, agora é polícia feminina. Exatamente. Então, o que acontece? Toda mulher que ela tem esse impulso de ser uma guerreira, que ela é faixa preta em uma luta, que ela lida com essa questão de justiça, o que acontece? Ela tem uma Artemis forte. Ela olha para o homem de igual para igual. É aquela tua parceira que você vai acampar com ela, você vai escalar com ela, você vai participar de um triatlon com ela. Ela vai ser aquela parceira de luta, aquela parceira de vida com a natureza. Então, o esportista, ele se daria muito bem com uma era. Normalmente, as atletas, elas têm uma Artemis forte. Por exemplo, eu tive um período, há muitos anos atrás, que eu trabalhei com o grupo feminino de rugby que é nacional. E as mulheres eram extremamente fortes, competitivas. Assim, assistir um jogo de rugby, eu acho lindo, mas uma mulher, por exemplo, Afrodite, não entra nesse jogo. Uma Perséfone não entra. É um pouco agressivo, não é? Mas a Artemis tem esse poder, Shane. Ela entra, ela é competitiva, ela entra para ganhar. E quando você tem uma Artemis junto com uma Atena, você tem duas mulheres extremamente inteligentes. Vamos usar um exemplo que todo mundo conhece, Mulher Maravilha. Ela é uma... Foi um dos filmes com maior cotação, que as pessoas mais assistiram. Por quê? Porque as mulheres se identificaram, ela funcionava de igual para igual. Bom, infelizmente nós só temos 3 minutos, não deu para a gente fazer todas. Nós temos aqui a última, que é a Hestia. A Hestia é aquela mulher que ela é a dona da casa. Ela é a freira, ela é a pessoa que ela cuida do lar. Aquela que ama ser dona de casa, por exemplo. Ama ser dona de casa. E que muitas vezes também passa um preconceito, porque você tem que trabalhar. Ela já trabalha. E ela, na antiguidade, Shane, era uma das deusas mais importantes. Exatamente. E, inclusive, não deu tempo de eu falar, mas eu queria ter falado o seguinte, que antigamente, quando as mulheres queriam estudar tal, as mães e os próprios pais, olha, você fica estudando demais, então você não vai casar, você vai ficar solteirona, porque não pode, né? Então tinha esse preconceito na década de 30, 40 e 50. Até isso era muito forte. Tem vários filmes de cinema que depois foram reprisados na TV, que falam exatamente sobre isso, da luta das mulheres que queriam estudar e o preconceito realmente tinha. Então, essa daí estudou demais, ela vai ficar solteirona. Quer dizer, era um preconceito que existia justamente por esse equilíbrio. Mas nós vamos voltar a falar um pouco mais, porque não deu tempo nesse programa. Lembrando, então, vocês entrem no Instagram da Regina, que é @ReginaSil. @Giracer. GYRASER. Então, é @Giracer com Y, Giracer com C. Giracer. Com S. GYRASER. Então, aí vocês entram. O nome da Regina também é muito simples de conseguir você localizar pela internet, pelo Google. Você põe lá Regina Silva e vai aparecer que vão estar todos os dados lá, porque eu tenho certeza que vai ser um show esse workshop. Eu vou estar lá de novo, viu? Já está convidadíssima. Eu quero sempre aprender mais, me atualizar, porque ela sempre renova. Tudo que ela faz, quando ela faz de novo, ela vira de ponta cabeça, vira de outro lado. É tudo É a minha Atena que não consegue repetir nada. Ela renova tudo. E eu falei para vocês que o livro que eu conheço que foi o primeiro lançado aqui no Brasil, né? Então, eu comprei a primeira edição, depois eu comprei a segunda para comparar. E o mais interessante mesmo foi fazer a vivência, porque a vivência é incomparável, né? Se você puder ler alguma coisa antes, também ajuda, mas o importante é isso. Regina, obrigada por ter vindo. Vamos combinar de você voltar outra vez. Nós vamos fechar melhor aqui o círculo das deusas, né? As mulheres e as deusas e as mulheres. E aí, na próxima vez que vem, vamos deixar já fechada a pauta, que vai ser os deuses e os homens. Eu me comprometo a trazer e explicar como é que esses homens, esses arquétipos masculinos, eles também influenciam escolha profissional, escolha de parceira afetiva, escolha até de hobbies.
Exatamente. Olha que interessante. O Tomás deu tchauzinho para nós, o nosso time, ó, terminou. Pessoal, eu desejo um ótimo final de semana, para que vocês sejam revigorados pelo aconchego, pelo carinho, pela alegria, para começar a semana com todo o entusiasmo que é necessário. Obrigada, Tomás, pelos trabalhos técnicos, obrigada, Regina, pela presença, e principalmente a você que nos acompanhou até agora. Conto contigo na semana que vem comigo, Sheine de Abreu, às 19h30 aqui no programa Arquétipo, na Rádio Vibe Mundial. Muito obrigada, abraços de bons fluidos e até lá.